Feliz sábado a todos. E todo mundo, como diria lá nas ameixas, todo mundo encorajado. Até esqueci já, encorujado, isso. Todo mundo encorujado. Teresina amanheceu hoje debaixo de chuva, né? E não só chuva de água, mas também chuva de bênçãos. Né? Queremos estender a todos que estão aí do outro lado da tela o nosso cordial feliz sábado. Bem-vindo à nossa programação. Obrigado por estar aqui nos acompanhando no canal. Também nosso feliz sábado aos que estão presentes, aos corajosos que enfrentaram a chuva para estar aqui pontualmente aqui para o início da escola sabatina. Que Deus seja louvado pela presença de vocês, que Deus possa ser refletido através de nossa imagem, já que o tema da lição dessa semana, que estamos findando, falou sobre o Filho, que veio refletir a imagem do Pai. Então, temos muito que aprender hoje, tanto aqui, os que estão aqui, e também os que estão aí do outro lado, na recapitulação da lição. Havia essa promessa desse Filho que iria redimir, né? Só que eles estavam, eu me colocando no lugar deles aqui. Digamos que eu, talvez ainda, não sei se eles ainda tinham, mas eu creio que não, esse sentimento de culpa ou de esperança, assim, exagerada pela espera desse Filho, que iria trazer essa remissão, porque a promessa havia sido feita, né? E quando veio Caim, a primeira criança deste mundo, e aí, qual foi o resultado ainda que teve Caim? Né? O primeiro bebê, a primeira criança desse mundo se tornou um assassino, matando o próprio irmão. Eu fico pensando no sentimento que rodeava ali Adão e Eva, onde esperavam o filho prometido e que esse filho, em quem eu creio que eles depositavam uma esperança, né, de resolver toda essa situação lá naquela época ainda, mas não foi isso que aconteceu. Se tornou um assassino matando o próprio irmão. Misericórdia, Senhor. Vocês podem ver, perceber, a gente pode perceber o quão ruim, quão terrível é o pecado. Exatamente. E aqui, Marcelo, vai falar sobre os últimos dias, né? O interessante é que tinha uma profecia de Balaão, né? A profecia de Balaão falava que haveria de surgir o Redentor, né? Da linhagem de Jacó, dos filhos de Israel, aquele que seria guiado, seria uma estrela e tudo mais. Então, ele fala dos últimos dias. E não só Balaão, mas Isaías e outros profetas, ele menciona essa questão últimos dias, os tempos do fim. E essa lição, ela me ajudou a entender que na Bíblia, quando um profeta ele falava em últimos dias, ele não estava se referindo basicamente só à segunda vinda de Jesus, mas sim a partir do aparecimento do Messias na primeira vinda. Então, quando fala lá dos últimos dias e tudo mais, onde começa o reino de Cristo aqui nessa terra, porque a terra tinha sido usurpada, né, por Satanás, tinha sido sequestrada, e quando Jesus paga o resgate ali na cruz do Calvário, ele redime a terra. Se bem que ainda o cativeiro ainda continua, mas a recompensa, quer dizer, já foi paga. Então ali começa os últimos dias. E é interessante, Edmilson, que esse reino e essa vinda de Jesus começou naquela época. Exato. E a partir de então, a ideia que tinha-se na época é que iria ser um reino local, né, terrestre, terreno, e que iria destruir ali os inimigos e que o povo de Deus seria
os dominantes aqui dessa terra, né? Sendo que a promessa é que se levantaria um rei, destruiria seus inimigos e atrairia as nações para Israel. Só que eles esperavam isso tudo de forma bem concreta, material. E não foi isso que aconteceu. Só que a partir daquele momento, já se, como diz aqui, até na segunda pergunta, assim, ó, quando foi inaugurado o reino de Deus? Aí a resposta é na crucifixão e ressurreição de Cristo, quando ele venceu a morte. Só que o que foi que eu pensei? Que hoje nós aguardamos a volta de Jesus, né? A volta. E naquela época, após esse evento da crucifixão de Jesus e ressurreição, quando ele foi assunto aos céus, essa espera já começou também. E muitos, a gente que quando se batizou ou quando se entendeu por gente crente dentro da igreja, já tinha essa esperança, e isso há 50 anos atrás. E para alguns, isso é motivo de pensar que Jesus está tardando, e para outros é motivo até de perder as esperanças dessa volta. Só que, meus irmãos, de lá para cá, muitos morreram nessa espera. Pode ser que isso também aconteça com a gente. Porém, o que é mais importante não é Jesus voltar nos meus dias, nos dias da Edmilson ou nos dias da Yasmin, que é a mais nova aqui presente. Mas é Jesus estar já hoje voltado para mim e para você. A gente viver com essa certeza, não apenas com essa esperança, ou quem sabe até com alguma dúvida. Porque essa certeza, meus irmãos, é que nos faz nos manter de pé como crente, como cristão, como adventista do sétimo dia. Porque qualquer momento que essa dúvida for entronizada em nossa mente, a gente vai passar a viver como se isso não fosse acontecer. Mas é uma promessa que foi feita lá a respeito da primeira vinda, lá para o casal edênico. E aconteceu a primeira vinda. E nós podemos ter a plena certeza de que Jesus ele voltará para, amém, né? Para acabar com tudo isso que a gente clama a Deus quase todos os dias para que acabe, que é o sofrimento, que é a dor, que é a morte. Olha, os profetas falaram que nos últimos dias Deus enviaria um Redentor, que enviaria um rei, que haveria de governar e tudo mais. A pergunta é, isso se cumpriu na primeira vinda de Cristo? O que acham vocês? Você acha que essa promessa se cumpriu na primeira vinda de Jesus? Ou essa promessa, ela é somente para a segunda vinda e diante? Tem uma música, não é respondendo a pergunta, mas diz aquela música do Arauto, que o céu é aqui se eu me ajoelho para orar, e etc, etc. Então, assim, esse reino, ele começou lá quando Jesus foi crucificado, mas ele começa para mim também no momento em que eu aceito a Cristo. E a gente sabe que esse reinado de forma mais concreta, digamos assim, ele em breve vai acontecer quando a cidade descer. E nós sabemos o que a Bíblia nos fala a respeito disso. Em Apocalipse descreve tudo bem direitinho, tintim por tintim. E Ellen White ainda ela nos dá um vislumbre ainda maior. Eu me lembro, Edmilson, que quando eu li o livro Visões do Céu, foi algo que me fez ficar... Ter uma nova visão. Foi. Do céu. E do céu. Porque a gente fica meio aqui, de certa forma, não aleatório, mas a gente fica vivendo baseado no pouco que a gente lê, porque a gente lê pouco. E quanto mais a gente vai lendo, mais vai abrindo essa nossa visão, a nossa mente. E o livro Visões do Céu, ele me fez ver realmente a concretização desse reino dos 1000 anos, né? E depois de uma nova terra,
onde a gente sabe que já vai estar tudo 100% concretizado. Muito bem. Então, indo à frente e respondendo aqui a pergunta, o reino realmente, Deus cumpriu toda a sua promessa ali na vinda de Jesus. Em primeiro, né? Pensamos por um momento na promessa de Deus e de Jesus. O Pai prometeu que ressuscitaria seus filhos. Isso aconteceu quando Jesus ressuscitou e alguns foram ressuscitados com ele. Em segundo, né? O Pai também prometeu uma nova criação. Na realidade, quando nós nascemos aceitamos a Jesus Cristo, nós somos uma nova criatura. Então, uma nova criação. E, por fim, ele prometeu que estabeleceria seu reino. E inaugurou libertando-nos do poder de Satanás e estabelecendo Jesus como nosso governante. Como diz a música que você estava citando, né? O céu é aqui, se o quê? De ajoelho para orar. Exatamente. E a questão da vida eterna. Você já tem posse da vida eterna. Você já é eterno. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa que morre em Cristo, ele não é mais aquela morte. Ele é apenas um sono. Ele está dormindo e vai acordar novamente. Então, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo, a vida eterna já faz parte de você. Certo? Então, vamos dar sequência aqui, Marcelo. E aí, meus irmãos? E Deus, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Antigamente, como Deus falava ao ser humano? Através de quê? Através de visões, de sonhos, através dos seus profetas, né, como foi mencionado aqui, através da natureza, né, os céus contemplam a glória de Deus, o firmamento faz a distinção entre um dia e outro. Então, a natureza também era uma forma como Deus se comunicava com o ser humano, mas nos últimos dias, diz lá em Hebreus, que ele se revelou através do Filho. E aí eu vou pegar a frase que você mencionou no início, né? Como era a frase mesmo? Que Jesus, ele não é só uma, vamos dizer aqui, uma sombra de Deus. Uma representação de Deus. Mas ele é o quê? Uma expressão exata de quem é Deus. É aquele velho versículo que Tomé chega, acho que é Tomé, não lembro direito, mas é Tomé, ou é Filipe. Diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí é Filipe. Aí ele diz assim: ó, Filipe, há tanto tempo estou convosco que você diz, mostra-nos o Pai. E aí ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus é a forma exata de quem é Deus. E aí, mas Jesus é filho, aí é aquela coisa que você estava também falando no início. Como é que a gente entende isso, Marcelo? Jesus, a Bíblia é bem clara, que ele não ajudou, ele não foi um ajudante na criação. Ele criou, certo, Edmilson? Porque ele era Deus. Por meio dele se fez as coisas. Então, assim, a gente vê bem claro que Jesus, ele é nos dado como filho, é falado como filho de Deus, porque ele foi prometido como filho lá no início. É tal que Adão esperava esse filho. Depois, nos tempos de Moisés era esperado, no tempo de Davi era esperado esse filho. E veio por meio da linhagem, sim. Só que ele é tido como filho por conta desta promessa e porque ele veio em forma corpórea e etc, etc. Porém, meus irmãos, a partir do momento que Jesus ressuscita e é assunto aos céus, ele já ocupa o lugar que ele era dele, que ele era de direito.
que ele deixou para vir aqui para cumprir esse papel que era, essa não é nem papel, para assumir uma culpa que era nossa. Porque lá no início foi falado que o salário do pecado é a morte, que não havia remissão de pecados sem sangue, e foi feita a promessa lá no início. Então Jesus ele veio ocupar o nosso lugar, porque nós fomos adotados a partir de então também como filhos. Exato. Né? Então, não quer dizer que Jesus é filho, filho não é Deus. Jesus é Deus. Ele veio com essa promessa de filho, mas Jesus é Deus. E por meio dele foram criadas todas as coisas, para ele também foram criadas todas as coisas. E por isso nós somos deles. Nós somos dele. Porque ele é Deus também. Exato. E indo aqui à frente, Marcelo, que nosso tempo já está indo embora, só temos aqui 10 minutos. Ali ainda vai dar 8 horas. Né? Porque aquele relógio ali está meio atrasado. Então, quando a gente vê Jesus como filho, como você explicou aí, mas é por conta da própria cultura greco-romana que tinha, né? E ele estava na posição de filho quando ele estava como ser humano. Por que a gente mostra que às vezes a pessoa tem essa dúvida, e principalmente tem algumas religiões que entendem assim, porque lá no livro de Salmos, se não me engano, lá diz que Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas sozinho. Aí, peraí, se Deus criou sozinho e Jesus é tratado como um filho, então, naturalmente, estou falando de pensamentos. Sim. Pensamento. Então, naturalmente, Jesus não é Deus, mas Jesus é apenas o Filho de Deus. Que não participou. Que não participou. Mas depois a gente vê no próprio livro de Hebreus, que nós estamos estudando, no livro de João, que ele estava na criação. E aí você usou uma expressão aqui, de que nem está na lição, mas muito bem colocada, de que quando Jesus estava aqui em forma humana, ele era filho de Deus, pela descendência, porque era uma promessa da descendência de Davi. Então ele era filho de Deus. Mas quando ele morre e ressuscita, aí ele volta para a posição como Deus. Porque o livro de Hebreus diz que ele foi quem criou todas as coisas. Então ele era o próprio Deus. E aí eu queria ler aqui, porque eu tenho medo de errar. Aqui diz o seguinte: assim como o sol não pode ser percebido, exceto pelo brilho de sua luz, Deus é conhecido por nós por meio de Jesus. Você não consegue. Observe que o ser humano carrega a imagem de Deus, mas não sua essência. O Filho, entretanto, compartilha a mesma essência do Pai. Não é de admirar que Jesus tenha dito: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, você não consegue ver o sol. Você consegue ver o brilho do sol, né? Aquele ciclo lá, aquela bola redonda, mas o sol mesmo você não consegue ver. Então, Jesus Cristo, ele veio para revelar o Pai, ele veio, se personificou como ser humano, e então ele cabe nele a expressão de filho. Então, eu coloquei aqui na resposta da lição, nesse dia aí, que Jesus é a presença visível de Deus. É o Deus visível, que a gente não conseguia ver, mas aquele povo da época conseguiu ver. E em relação a essa questão de Deus, Jesus criou, não criou, em Gênesis já tira a nossa dúvida. Bem no início da leitura da Bíblia, a gente já não precisava mais ter essas dúvidas, como alguns têm, né? Que diz assim no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, diz assim, ó: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, se eu digo assim: Edmilson, vamos fazer essa massa aqui de reboco. Nós dois fizemos.
E aqui no versículo é bem claro. Também disse Deus, façamos, ou seja, Jesus ali, o Espírito Santo também através de outras leituras a gente confirma isso, que eles foram criadores também nesse momento. É tanto tal que no versículo seguinte, no 27, diz assim, ó, criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então aqui já não precisa falar os deuses, né, os três deuses, digamos assim, como alguns preferem falar. Mas Deus, a gente vê aqui que não é só um. Desses dois versículos, quando ele diz façamos, ou seja, indica que há mais de um, pelo menos há mais de um. E no seguinte ele já diz, criou Deus, ou seja, Jesus é Deus, Espírito Santo é Deus e Deus é Deus. Eu sei que tem uma coisa, Marcelo. Tem muitas coisas, tem muitos mistérios aqui da ciência que o ser humano, por mais estudado, por mais inteligente, capacitado que seja, ainda não conseguiram compreender. Eu estou falando de coisas aqui terrenas. Sim. É infinitamente o número de coisas que o ser humano não consegue entender. E como é que nós queremos entender essa questão da trindade? Né? Então, tem coisas que nós vamos compreender como chegar lá no céu. O que a gente pode entender, por enquanto, é que diz assim, ó, o Pai criou, Jesus criou, há um acordo perfeito entre Pai e Filho, em propósito e em atividade. Isso faz parte do mistério da Trindade. É um mistério. É um mistério. Então, se você quer desvendar mais desse mistério, faça de tudo para ir para o céu. Para chegar lá, você perguntar. Mas, continuando aqui, diz assim, Jesus criou e Deus criou. Mas há apenas um Criador, Deus, que implica que é Jesus também. Edmilson, eu costumo até brincar, às vezes, uma conversa bem amistosa, assim, às vezes com a Lindalva ou com alguém, que em cima disso aí que você falou, se a pessoa for querer entender aquilo que não lhe é, para entender agora, porque a gente não consegue, como tu falou, a gente não consegue entender coisas humanas, né, de nós mesmos, algumas coisas, imagine o que é divino, o que é eterno. Entender o que sempre existiu e etc, etc. Então, se a gente for tentar fazer isso aí, como eu digo no popular, em algumas rodas de conversa, o caba fica doido. Porque fica, irmãos, você tentar criar, entender algo que você não viu, não sabe nada. Você vai levantar algumas hipóteses, você mesmo vai derrubar algumas hipóteses e você vai sustentar outras. Sendo que você nem sabe se é ou se não é. Então, resumindo, a gente tem que ficar quieto e procurar entender o pouco que nos foi revelado. E o que não foi revelado ainda, como a Edmilson falou, você e eu façamos de tudo para que a gente possa ir para o céu, né, Edmilson, e entender aí. Exato, é Deuteronômio 29, 29, né? Eu vou colocar o microfone aqui mais perto, que estão dizendo aqui que está um pouco baixo. E 29, 29, que diz, as coisas reveladas são para nós, mas as encobertas é para Deus, né? Então, nós temos que entender isso. O que a gente precisa entender apenas é que Jesus, ele é Deus e ele é a perfeita revelação de Deus aqui na terra. Quando eu disse revelação, não é que ele seja só a revelação. Eu digo quando ele esteve como ser humano aqui, ele veio revelar o Pai aqui para nós. Como diz aqui o Francisco, né? Não existe três deuses, mas um só em três pessoas. É diferente. Exatamente. Então, seguindo a sequência aqui, estamos já terminando. Hoje o verei, parte de quinta-feira. O interessante é que a glória de Deus, ela é... Como é que a gente pode ver e como é que a gente pode refletir a glória de Deus? Aqui,
no livro Hoje Eu Gerei Você. Aliás, eu vou comentar aqui um pouco sobre essa questão do como é que nós podemos refletir essa glória de Deus. A glória de Deus, eu entendo que ela é refletida quanto mais você se aproxima de Deus. Jesus, como ser humano, aqui na terra, ele não usou em nenhum momento aqui os seus atributos divinos. Mas, no entanto, ele veio revelar o Pai. Moisés também, ele disse assim, Senhor, mostra-me a tua face. E aí ele disse, pois fica aí na fenda. E aí ele ficou na fenda, a fenda era Jesus, e ele olhou na fenda e ele viu Deus, mas viu Deus de costa, porque não poderia ver o rosto de Deus. Mas quando ele desceu do monte, a face de Moisés, ela resplendia tanto, ela brilhava que as pessoas não poderiam ver. E aí foi preciso Moisés colocar um véu para cobrir o seu rosto. Por que eu estou dizendo isso? Lá no Getsemane, aliás, lá no Monte da Transfiguração, que eu não sei qual era o monte, Jesus, ele também ele brilhava lá. Né? E até Pedro disse, Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui. Tá. Então, por que Moisés, por que eles resplendiam a glória de Deus? Porque alguém abre ali o portão para... Ou então fale com a pessoa ali. Porque eles estavam na presença de Deus. A presença de Deus faz com que as pessoas reflitam a imagem de Deus. Então, se nós queremos ser um representante de Deus, se nós queremos refletir a imagem de Deus, porque Jesus disse, olha, enquanto Jesus estava aqui, ele disse, eu sou a luz do mundo. Aí quando ele sai da terra, ele disse, agora vós sois a luz do mundo. Então essa incumbência, ela passou para nós. Mas para que a gente possa refletir a imagem de Deus, o que é necessário, Marcelo? Eu até respondi aqui, Andrés. É andar na sua presença, andar na luz, porque ele é luz, e estar em Cristo. Quando Jesus nos fez, quando Deus nos fez, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Com o passar do tempo, a gente foi perdendo essa semelhança. Alguns mais, outros menos, né, Edmilson? Eu acho que eu perdi, fazendo um paralelo aqui entre eu e você, eu acho que eu perdi um pouco mais. Enfim, brincadeiras à parte. Mas eu digo isso, não é em aparência física em si, mas sim em atitudes, em caráter. Porque nós somos o quê? Estudado na lição aí, lições passadas. Somos o povo de Deus, nação santa, sacerdócio real. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós sabemos a nossa identidade, nós sabemos quem somos. E é interessante quando alguém fala para você, Edmilson, que diz assim, ó, eu vejo Deus em você. Mesmo você sendo pecador, eu sendo pecador. Quando alguém fala isso para nós, não é motivo de se envaidecer, mas é motivo de grande alegria. Exato. Porque seria bom se realmente todos os dias, em todos os momentos, a gente pudesse refletir o caráter de Deus em todos os nossos atos, ao ponto das pessoas falarem, eu vejo Deus em você. Eu acho muito interessante, Edmilson, é algo que eu queria muito, quem sabe, poder falar isso. É claro, quando Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porém, Paulo, a gente sabe que ele não era perfeito. Ele não estava dizendo que ele era perfeito. Mas ele era um padrão de boas obras, como a própria Bíblia diz que nós devemos ser, padrão de boas obras. E seria muito bom que as pessoas vissem em nós e tivessem esse sentimento, essa vontade de nos imitar. Poxa, o Edmilson, esse ato do Edmilson eu gostei, vou fazer igual.
Não pelo fato de ser invejoso, e não é esse o contexto, mas é pelo fato de ser algo tão bonito, algo tão puro, que realmente revela o caráter de Deus, assim como Jesus veio revelar. E quando ele foi, ele disse que nós é que seríamos essa luz, né, Edmilson? Então, como é que a gente vai refletir, como o Edmilson perguntou? É igual o que diz lá na música do Padre Zezinho. É amar como Jesus amar, sonhar como Jesus sonhou, falar como Jesus falou, viver como Jesus viveu, sentir como ele sentia, sorrir como ele sorria. Essa música, para mim, é uma das músicas mais perfeitas que existe em relação a essa questão do cristianismo. É a gente realmente viver como Jesus viveu. Eu sei que não é fácil, para Jesus também não era fácil, por isso que ele orava tanto. Aí às vezes, a gente quer ser bom, a gente quer fazer o que é certo, a gente quer fazer as coisas da maneira correta, porém a gente não ora como Jesus orava, a gente não jejua como Jesus jejuava. E como é que a gente quer ser igual ao nosso mestre se a gente não copia, não faz as mesmas coisas que o mestre fazia? Então cabe a cada um de nós refletir, agora já refleti aqui, né? Fazer uma reflexão a respeito dos nossos atos. Porque se a gente quer subir para os céus, a gente tem a cada dia se tornar semelhante a Cristo. E fechando aqui a lição, muitas vezes, é claro que a aparência física, ela ajuda muito a identificar se uma pessoa é cristã ou não. Mas é muito melhor você ser identificado como cristão pelos seus atos e não pela sua aparência. Porque tem o caso da árvore na figueira brava, a figueira lá que Jesus expressou lá uma maldição sobre ela, né? Por quê? Eu conheço pessoas que andam com... Não estou dizendo, não estou criticando. Só um relato. Anda com as roupas zona grande, né? Tudo mais, manga aqui, e etc e tal. Mas na rua é conhecida como a pessoa mais encrenqueira, né? Mais encrenqueira, assim, que não pode nenhuma criança falar alto, que já está brigando, já briga com todo mundo, mas é evangélico, né? E anda com as roupas, né? Então seria muito melhor, como eu estou dizendo, não estou criticando, mas é muito melhor você ter uma postura de cristão, né? Nos seus atos, na forma de falar, na forma de você tratar seus negócios, de tratar suas responsabilidades, para que as pessoas olhem, contemplem você. Nós não somos só o sal da terra e não só a luz do mundo. Nós somos os dois, porque a luz se vê de longe, que é o caso da aparência física. Mas, às vezes, quando vai provar, não tem gosto. A luz não tem gosto. Por isso Jesus diz, vós sois a luz do mundo, mas também vós sois o sal da terra. Porque o sal, ele se imita com alguns outros produtos, mas o gosto é indiscutível, né? Então, e para que a gente consiga isso, a gente tem que estar próximo de Jesus. Porque Jesus só conseguiu isso porque ele estava ligado ao Pai. E nós só vamos conseguir isso se nós estivermos próximo de Jesus para podermos refletir a sua luz. É falado que não vem de vós, é dom de Deus. Exato. Nada de bom provém de nós, meus irmãos, porque nós somos maus. E às vezes, às vezes a gente pensa, poxa, eu fiz isso, que legal. Mas não foi você, digamos assim, foi o querer de Deus sendo efetuado em tua vida. Porque o nosso querer é mau, nós somos maus. E aquilo que fazemos de bom, pode ter certeza, e graças a Deus, é a influência do Espírito Santo na nossa vida. Muito bem, encerrando aqui, alguém gostaria de dar mais uma contribuição para a gente encerrar a lição?
Então vamos orar, Marcelo? Ou você Só ainda lembrando, queria amarrar alguma não coisa? só lembrando que na próxima semana, Jesus, nosso irmão fiel, viu? A quarta lição, que possamos estudar em casa, para quem sabe, um de vocês possa estar aqui, né, Edmilson? E a gente ali, Exato. né? Vamos orar então. Vamos ficar de pé? Querido Deus e querido Pai, bendito seja teu nome. Queremos agradecer-te pelo dom da vida e teu cuidado conosco. Pai do céu, nos ajuda, Senhor, a cada dia a refletirmos a sua luz. Assim, Senhor Deus, como quando tu eras filho do homem, filho de Deus aqui na terra, tu refletiu a tua luz, o teu caráter, a tua personalidade aos que o viam e também às gerações posteriores. Que nós também, Senhor Deus, possamos refletir a tua luz. Nós possamos ser identificados como cristãos pelo aquilo que vivemos. Fica, pois, conosco, Senhor Deus. Em teu nome nós pedimos e agradecemos. Amém.